Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu falando um pouco de um livro que eu li recentemente. Mas antes eu gostaria de só dar um recadinho para vocês. Se vocês curtem vídeos que falem de filmes, livros, animes, mangás, série, se inscreva no meu canal, ative as notificações, dá um joinha e compartilhe com seus amigos, porque assim vocês vão ajudar muito o canal a crescer. Recado dado, gente. Eu vou fazer a resenha desse livro aqui, que é Perseguindo o Bicho-Papão, de Richard Gisma. Ele também escreveu, junto com Stephen King, esta obra aqui, A Pequena Caixa de Quentin. Quando eu ler, eu trago a resenha para o canal para vocês, tá? O Richard, gente, ele é muito conhecido por seus contos de terror. Ele já adaptou várias obras, ele já traduziu várias obras também, e ele é jornalista. Quando ele terminou a faculdade de jornalismo, ele se propôs a escrever esse livro aqui, Perseguindo o Bicho-Papão, onde ele vai contar a caça a um serial killer que assombrou a cidadezinha dele. Mas antes de ele começar a descrever os fatos, ele vai contar um pouco sobre a cidadezinha dele, que é Maryland, que foi nessa cidadezinha que foi palco do Bicho-Papão. E aqui ele vai falar da importância dessa cidade para ele e para os seus vizinhos. Que ali no livro ele mesmo fala que é uma cidade do interior, ali todo mundo se conhece, desde pequeno. Então aqui, no primeiro capítulo, gente, eu já aconselho a vocês a pular, porque aqui no primeiro capítulo já vai ter um spoiler muito grande do livro. Então vai para o capítulo 2, que ali é quando ele já começa a contar os fatos. Ele narrando a importância que essa cidadezinha tem para ele, ele vai falar a história de uma menina, que o nome dela é Natasha. Que ele vai falar como ele conheceu ela, que ele via ela na igreja, que era uma menina alegre, sorridente. E quando ele estava na faculdade, ele escutou no rádio que essa menina, o nome dela é Natasha, ela desapareceu. Então ele fica intrigado, mas como assim desapareceu? E ele volta para a cidadezinha para acompanhar as buscas, né? E 2 dias depois, acha um corpo da menina. A polícia, eles acharam o corpo da menina, ela estava assim, apoiada numa árvore, com as mãos no peito. Ali ele fala que ali já nota que ela foi espancada e estrangulada. E nesse meio que a polícia se envolve, que eles vão investigar, a polícia descobre que a grade da janela dela foi arrancada. E na autópsia vê que ela lutou contra o seu assassino. E na hora que tem o cortejo do velório, do enterro, aparece todo mundo, toda a população ali para prestar as últimas homenagens, e já está a polícia ali também, que a própria polícia fala. O assassino sempre volta para ver como que eu posso explicar para vocês entenderem. Ele quer ver, ele quer acompanhar o cortejo. A própria polícia fala para o escritor. Então eles começam a investigação. No meio dessa investigação, ele vai conhecer a âncora de um jornal local. E entre eles vai nascer uma amizade. Eles vão compartilhar as coisas que eles vão descobrindo, cada um deles, né? Então, passa 2 semanas depois, acontece o quê? Uma segunda menina desaparece, que o nome dela é Casey. Ela estava saindo da casa de uma amiga dela, indo para a casa dos pais. Só que a amiga fala que ela vai voltar para a casa dela para pegar uma coisa que ela esqueceu. E nisso que a amiga pega o que ela esqueceu e vai no lugar onde que ela deixou a menina, a Casey, ela acha que a Casey voltou para a casa dos pais. Então ela vai até a casa da amiga e pergunta da amiga. Aí os pais falam, ela não estava com você? Aí ela fala, tá, mas só que eu tive que voltar para minha casa para pegar uns negócios e eu achei, e como ela não estava no lugar que eu deixei, eu achei que ela tinha voltado. Nisso, o pai da Casey já entra em desespero, porque ele pensa, meu Deus, já ocorreu um assassinato 2 semanas atrás, ele sai em busca da menina e já pede para a esposa e para essa amiga chamarem a polícia. Na hora que o pai vai atrás da filha, ele vê pendurado num galho de árvore o tênis All Star verde, que era da filha dele. Então ele já
saca ali que a filha dele também já sumiu também. Aí nisso, a população, vendo aquela comoção tudo ao redor, já descobre o quê? Que ocorreu o segundo desaparecimento. Essa menina, ela vai ser achada 2 dias depois também. Só que no caso dela, ela já vai ser encontrada, além de morta, estrangulada e espancada, ela vai se encontrar pelada e na mesma pose que a Natasha foi. Ela encostada na árvore com a mão no peito. Como se a polícia fazia. O assassino está deixando elas em uma forma de pose. E no decorrer da investigação da segunda menina, o Richard ele vai chegar nos policiais e falar: olha, eu sou escritor, eu queria escrever sobre isso. Então ele pede se pode a polícia, ele trabalhar junto com a polícia, os policiais deixam, né? Aí o investigador ali ele vai contar uma coisa: olha, no caso da primeira vítima, na frente da casa dela tinha sabe aquela brincadeira amarelinha? Ele vai desenhar um jogo da amarelinha ali. Só que no lugar dos números vai ter o número 3. E eles perguntaram para os pais da Natasha se ela tinha desenhado esse jogo da amarelinha. E os pais falaram que não. E o Richard vai perguntar para o investigador: e no segundo caso? No segundo caso, o detetive vai falar: na frente da casa da Casey tinha a foto de um cachorro desaparecido. E que a polícia perguntou para os pais da Casey e para o bairro se alguém conhecia esse cachorro, se alguém perdeu o cachorro. E os pais, como a própria população, vai falar: ninguém tem esse cachorro. Então, assim, já é um furo de reportagem pro Richard. E o próprio delegado fala: olha, não conta para ninguém. Só que assim, ele vai falar um pouco disso para essa âncora, só que aí ele vai falar: ó, guarda segredo. E no decorrer da semana, quando chega o caso da terceira vítima, ocorreu da própria polícia já ter estipulado um toque de recolher. Por que já deu o toque de recolher? Porque já é perto do Halloween. E lá eles têm aquele costume de sair fantasiado nas ruas para pedir doces, né? E nesse meio tempo, o Richard começa a receber uns telefonemas anônimos, que nem ele sabe quem é. A pessoa só liga e fica ali e não responde. E os pais já estão preocupados, porque sabe que o filho está investigando também. Ele conta para essa âncora o que está acontecendo e ela fala para ele: olha, conta para a polícia. Só que ele fala: não, deve ser bobagem na minha cabeça, e ele nem fala nada para os policiais. E na festa de Halloween, ele tá ali na varanda dele, vendo, né, a festa. No jardim à frente à casa dele, ele vê que tem um cara mascarado parado ali. E ele acha estranho isso. No dia seguinte, a mãe dele acorda ele e fala: uma garota desapareceu. Aí já tem aquela loucura da população: não, vamos procurar quem é que está fazendo isso, vamos investigar, porque a polícia não está fazendo nada. Como que já estamos na terceira garota e nada dos policiais acharem, né? Aí acontece o quê? Da população, junto com os policiais, procurar o corpo da menina, porque ele já sabe: olha, como aconteceu nos outros 2 casos, ela vai estar morta, né? Então, na hora que eles, ali na cidadezinha, tem um tipo de um rio. Tem um túnel que corta um rio. E eles passaram por esse túnel e não tinham nada. Só que no dia seguinte, acharam o corpo dessa menina lá. Aí a polícia já descobre: não, o assassino tá no meio de nós. Porque como a gente passou aqui, não tinha, a menina não tava e agora tá? Aí o delegado começa a investigar todos os homens que estão na vizinhança, com quem as meninas teve mais contato. Eles começam a investigar. E nesse meio tempo, o vizinho do Richard vai chamar ele para conversar. Ele vai falar assim: anos atrás,
duas crianças desapareceram aqui, na cidadezinha. Uma das crianças estava brincando em um riacho quando as outras foram almoçar. Quando as outras crianças voltaram do almoço, não encontraram o menino. Só encontraram o sapato dele. Aí ele vira para o Richard e fala: te lembra que caso? O segundo caso. A da outra criança, não descobriram nada dela. Tanto que ele próprio fala, esse vizinho, os dois casos, a polícia nunca descobriu quem foi. Tanto é que nunca acharam os corpos. E ele, com essa informação nova, ele conta para a âncora: olha, o meu vizinho falou isso, isso. Aí os dois vão na biblioteca local para investigar sobre esses crimes. Eles encontram também, e nessa investigação, eles veem que 2 anos depois do sumiço dessas duas crianças, acharam uma menina de 18 anos que ela foi espancada, estrangulada e sofreu abuso sexual. O mesmo caso das meninas. Aí eles começam a achar: meu Deus, será que isso já vem acontecendo desde sempre e a polícia nunca descobriu? Porque a própria polícia, eles começam a questionar. Porque a própria polícia comenta como que o primeiro caso da Natasha, como que ela tiraram a menina de dentro da casa dos pais, porque eles viram que ela lutou, viram que na grade da janela do quarto dela, a grade foi arrancada. Então como que os pais não ouviram os gritos da filha? E como que ali, no caso dessas outras duas, ninguém viu nada? Então eles começam a apelidar o assassino de bicho papão. E, pessoal, nessa época eles não tinham DNA ainda. Aí já volta o toque de recolher. Aí uma das meninas, ela tá voltando, ela saiu do serviço dela e tá indo pra casa dela, ela é abordada por um cara que tem a máscara, essa máscara aqui que tá na capa do livro. Só que ela consegue lutar com o cara e consegue arrancar a máscara e fugir. Nisso que a população descobre isso no dia seguinte, lógico, a menina já deu depoimento na própria polícia, fez o retrato falado, a polícia já viu, pegou a máscara, né? E a menina fez o retrato falado, que até soltou na televisão. Um dia depois, o telefonema anônimo o Richard atende, que é esse telefonema anônimo, e tem uma voz de um homem que começa a rir. Você já começa a questionar: mas por que tá rindo? Né? Você já começa a pensar: pô, mas por que você tá rindo? Então aí é quando ele fala: não, eu vou... Porque no momento, depois que ele sai, que ele vai publicar e numa editora para publicar os contos dele, que ele tá voltando para casa dele à noite, ele vê ao longe um homem com essa máscara. E ele sente que ele tá perseguindo o Richard. Então ele fala: não, eu vou ter que comentar com a polícia sobre esses telefonemas, tudo aquilo que ele e essa âncora descobriram. Pessoal, eu vou parar aqui de falar, porque senão eu vou acabar dando um spoiler, porque eu só posso dizer uma coisa: teve 4 vítimas, tá? Por que parou na quarta vítima? Vocês vão ter que ler para descobrir, gente, porque é uma coisa assim assombrosa esse livro, tudo que acontece nesse livro. Eu gostei do livro, tá? Ele tem 336 páginas, é da editora Valentina, foi publicado no ano de 2024. Então, assim, 336 páginas. Ele já traz muitas informações sobre a caça a esse serial killer. A escrita do Richard é muito fluida, então você começa a ler, você quer chegar já nos finalmente, saber quem é que está matando. É um ou é mais? Como que eles descobriram o assassino, se nessa época não tinha o DNA, não tinha surgido os exames de DNA? Pessoal, é fantástico esse livro. É maravilhoso. Esse livro merecia ter uma adaptação para o cinema, porque
ele traz muitos levantamentos, por exemplo, do caso da primeira vítima. Como que os pais não escutaram a luta da filha? Sabe? Você começa a questionar também, nossa, mas uma cidadezinha que todo mundo se conhece, ninguém nunca duvidou de outra pessoa, porque ali todo mundo na vizinhança, todo mundo fica em choque. Porque todo mundo ali se conhece. E quando ali o próprio Richard fala, ele fala desse jeito, gente, é um de nós que tá matando. Porque como que essas meninas foram com essa pessoa e ninguém escutou? Porque se elas foram com essa pessoa, porque elas conheciam. Olha, pessoal, leiam esse livro. É maravilhoso. É maravilhoso. Até os finalmente, quando dá aqui uma reviravolta aqui muito grande. Olha, leiam, gente. Olha, eu não falei muito, porque se eu falasse, eu ia acabar sem querer dando um spoiler. Que é uma coisa que eu não quero, porque a graça do livro é você chegar nos finalmente. Pessoal, se você gostou dessa resenha, dá um joinha e leiam esse livro, gente. Leiam. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.